Olá, eu cumprimento a todos os amigos e irmãos com a paz do Senhor Jesus. Neste terceiro trimestre de 2020, estamos estudando uma lição de edição especial, como os irmãos já sabem. E o tema dessa lição é os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. E a lição da semana tem por tema Como vencer as oposições à obra de Deus. O nosso texto base para o estudo dessa aula está no livro de Neemias, capítulo 5, do verso 8 ao verso 20. E na epístola do apóstolo João, capítulo 4, verso 4, capítulo 5, verso 5. Como ficou dito na aula anterior, havíamos dois inimigos que ameaçavam o projeto da edificação da cidade de Jerusalém. E não só da reconstrução, mas também da reconstrução da unidade de Israel como nação. E desses dois inimigos, o primeiro era externo e o outro era interno. Como estudamos na aula passada, o inimigo interno eram os falsos irmãos, que gerou um grave problema de ordem social que ameaçavam a unidade da comunidade. Já o inimigo externo eram os povos vizinhos que não desejavam a reconstrução de Jerusalém. Esses vizinhos eram os samaritanos, os árabes, os amonitas e os moabitas. Nesta aula, eu irei falar sobre os inimigos externos, que eram esses vizinhos hostis à formação e a construção da nação dos judeus pós-cativeiro. Essa oposição ao povo de Deus está muito bem relatada no livro de Neemias. Na verdade, desde o início sempre houve oposição ao povo de Deus. E as oposições contra o povo de Deus sempre nasceram do mundo espiritual. Veja a oposição de Caim contra Abel, a oposição dos filhos de Caim contra a geração de Sete, a oposição de Ismael contra Isaac, e mais tarde os descendentes de Isaac vão se opor veementemente contra os israelitas. E assim como foi no Antigo Testamento, os judeus sofrendo oposição, no Novo Testamento, a igreja também sofre oposição. Veja em Efésios capítulo 6, verso 12, assim está escrito: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, fica firme. Diante desse texto, você já pode perceber que existe oposição maligna vinda do mundo espiritual para impedir o crescimento espiritual das pessoas diante de Deus. O próprio Jesus, quando fala que iria fundar uma igreja, ele diz que ela seria uma igreja militante e que estaria sempre enfrentando a oposição do inferno. A gente pode ver isso entre as entrelinhas em Mateus capítulo 16 e o verso 18, quando ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, nós, como cristãos, precisamos ter a consciência de que o mundo nos odeia. E isso, quem falou, foi o próprio Senhor Jesus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 15 e no verso 8, Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós, ele odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria aquele que é seu. Então, perceba que Jesus está dizendo que aqueles que não são do mundo, não são amados do mundo. E Jesus, mais tarde, na oração, vai dizer que assim como ele estava no mundo e não era do mundo, nós, em Cristo, estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo, no sentido de fazer parte
de uma filosofia distante e rebelde contra Deus. E é nesse conteúdo histórico em que os judeus voltam do cativeiro, eles precisam se restabelecer como nação. E parte desse processo era estabelecendo Jerusalém como sua capital, ou reconstruindo. Esse sentimento de ódio que eles vão enfrentar por parte dos vizinhos, dos povos vizinhos que habitam a região ali da Palestina, é um ódio vindo de Satanás. Esse ódio é normalmente conhecido pelos historiadores como antissemitismo. E esse ódio é justamente porque Israel é o povo da promessa de Deus. E Deus havia prometido que o Salvador do mundo viria dos judeus. O próprio Jesus, posteriormente, vai confirmar isso no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 22, quando ele disse que a salvação vem dos judeus. A nação judaica é a pátria-mãe de Jesus. Portanto, mesmo depois das forças das trevas não ter conseguido impedir o plano de salvação que está em Jesus, o sentimento de ódio contra os judeus continuou sendo fustigado pelas forças das trevas. Inclusive, será também fustigado e implantado pelo anticristo. Veja Apocalipse capítulo 12 e o verso 1. Assim está escrito: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Essa mulher, nesse texto aqui, é Israel. E a gente sabe disso porque no sonho de Jacó, de José, no livro de Gênesis, capítulo 37, verso 9, no sonho dele, o sol e a lua é Jacó e Raquel, seus pais. E as estrelas são seus irmãos. Portanto, nesse sonho, nós temos aqui a revelação no livro de Apocalipse, que é Israel. O texto de Apocalipse, nós temos aqui a revelação de que Israel ainda provará de todo o ódio do antissemitismo que virá das políticas de controle mundial do anticristo na grande tribulação. E nessa história de Neemias, quando ele vem da Pérsia para reconstruir Jerusalém, ele já encontra esse sentimento de ódio e de oposição, mesmo antes dele chegar em Jerusalém. Isso porque, para quem vinha da Pérsia, necessariamente precisava passar justamente pelas províncias dos governadores dos povos que eram os inimigos dos judeus. A Bíblia chama esses governantes de governadores que ficavam além do rio. E como Neemias precisava apresentar as cartas e os documentos reais para que esses governadores permitissem a sua passagem, ele também era obrigado a informar que era o novo governador dos judeus. E aqui ainda estava indo, nós temos que ver que ele ainda estava indo para Jerusalém para reconstruir a capital. E com isso, os inimigos dos judeus ficavam sabendo de todo o projeto que Neemias estava intentando fazer. O problema é que esses inimigos, eles odiavam de forma implacável o povo de Deus. Esses governantes dos povos vizinhos nutriam um sentimento, como eu acabei de dizer, um antissemitismo contra os judeus que haviam voltado do cativeiro. E a Bíblia vai dizer que quando os governadores ficaram sabendo, eles zombaram e desprezaram Neemias e os judeus. Veja Neemias capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Assim está escrito: Então fui aos governadores da além do rio e dei-lhe as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo capitães dos exércitos e uma cavalaria. E os que ouvindo Sambalate, o Eronita, e Tobias, o servo amonita,
lhe desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Veja que os inimigos procuraram zombar quando eles perceberam que Neemias estava vindo da Pérsia com cartas do rei e com uma guarda real e com documentos reais para que ele pudesse reconstruir a cidade. Veja que os inimigos procuraram então aqui zombar. A primeira reação foi a zombaria, fazer pouco caso da vida espiritual e da fé do povo de Deus. E aqui é interessante dizer que se você tomar uma atitude de hoje servir a Deus e procurar viver a fé em Cristo, a primeira coisa que as pessoas irão fazer é zombar e fazer pouco de sua atitude de fé. Fazer piadinhas, desprezando e ridicularizando sua fé. Que digam os programas de rádio e TV, eles fazem brincadeiras, desprezando e imitando a igreja, imitando a fé cristã. Até hoje, esse tipo de humor rende muito ibope. Então, se você quer ser crente, quer servir a Deus, se prepare para enfrentar as piadas. E não se engane, isso é uma oposição maligna. Só que é uma oposição velada, disfarçada, porque por trás das piadinhas desagradáveis reside um ardil das trevas que tem por objetivo desestimular a sua fé. Para enfrentar a oposição do mundo, veja o que o apóstolo João escreve na sua primeira epístola, no capítulo 4 e o versículo 4. Assim está escrito: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Diante da zombaria dos governadores, diante da oposição maligna, esta é a palavra que o apóstolo João dá para mim e para você, dentro desse contexto histórico aqui, em que os vizinhos inimigos dos judeus zombaram da atitude do povo de Deus de retomar a sua vida espiritual. Bem, diante da zombaria dos governadores das províncias, vamos ver os argumentos de Neemias. Qual foram os argumentos que ele usou? Ele usou um argumento para unificar o povo e não deixar eles se desanimarem. A resposta está em Neemias capítulo 2 e o versículo 18. Assim está escrito: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. E então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Veja que apesar da zombaria, Neemias se mantém firme e ainda motiva a fé do povo para que eles não desanimassem do projeto de reconstruir a capital, Jerusalém. E Neemias diz que tem a boa mão de Deus e que tem as palavras do rei. Ele está dizendo o seguinte aqui: eu tenho a mão de Deus de um lado e ainda tenho autorização legal do rei do outro. Que lição maravilhosa aprendemos com Neemias. Querido, entendam a coisa, que tem gente, que tem a direção de Deus. E quem tem a direção de Deus não anda de forma ilegal. Quem está debaixo da mão de Deus não anda fora da lei. Tem gente que diz que está debaixo da mão de Deus, mas vive o tempo todo fugindo da verdade. E o motivo é um só. O motivo é porque tem algo a esconder. Esse não era o caso de Neemias. Bem, apesar das zombarias, Neemias e os judeus continuaram com a construção dos muros de Jerusalém. Só que mesmo assim
os inimigos não se deram por vencidos. Neemias capítulo 4, do verso 1 ao verso 3. Vejam aqui agora a zombaria e a postura de Neemias. Capítulo 4, verso 1 ao verso 3. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhe-á a isso? Sacrificarão, acabá-lo-ão em um só dia esses muros? Verificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, virão a raposa e derrubará facilmente esse muro de pedras. Veja a zombaria. Veja que a zombaria, restrita, se transformou agora em uma execração pública. O que era uma brincadeira, uma zombaria velada, agora, quando eles percebem que os judeus estão construindo os muros, que eles permanecem firmes, a brincadeira virou o ódio, que na verdade já era um ódio que existia, mas velado. E esse ódio se torna um ódio público. Eles estavam tornando público e notória sua oposição. O que antes era só uma brincadeira, uma fachada com status de humor, agora vira uma execração pública. Veja, primeiro o diabo fustiga a zombaria, a perseguição disfarçada de brincadeira. Depois veio o discurso do ódio, que na verdade sempre foi o mesmo ódio que estava oculto, sem revelar qual era o seu propósito. Meus irmãos, para se saber, uma brincadeira, basta apenas uma brincadeira para esfriar ou desestimular a fé de alguém que decide fazer algo para Deus. Mas a Bíblia diz que Neemias continuou. Ele continuou seguindo com o projeto, apenas com a sua intenção de agradar a Deus e fazer o melhor. Veja, antes a gente via na TV, na rádio, na sociedade em geral, as brincadeiras e zombarias que a mídia fazia dos cristãos. Essas brincadeiras aparentemente inofensivas, agora, se você observar, viraram exposição pública. É só você começar a observar como a fé cristã vem sendo vilipendiada, sofrendo execração pública nos desfiles de escola de samba, nas paradas gays, nos shows, na literatura, nos jornais. A brincadeira, de repente, se revela em uma estrutura maligna que tem por objetivo atacar a fé cristã. Só não vê quem não quer. Bom, diante disso, qual foi a reação de Neemias? Nós temos que aprender com Neemias nessa lição. Veja, Neemias capítulo 4, verso 4 ao verso 5. Assim está escrito: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça. E faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a iniquidade, e não se arrisque diante de ti o teu pecado. E não se risque diante de ti o teu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Veja a expressão de Neemias. Veja que diante dos ataques de zombaria e execração pública, Neemias foi apresentar a situação a Deus. A expressão dele no final do versículo 5 é: pois te irritaram na presença
dos edificadores. Neemias está dizendo que eles estavam irritando ao próprio Deus. Neemias diz que eles estavam afrontando a Deus diante do que estavam construindo os muros. Aqui fica mais uma lição poderosa de Neemias. Enquanto o povo de Deus trabalhava, os inimigos zombavam e ridicularizavam. Porém, Neemias, em oração, tem consciência de que eles estavam zombando de Deus. Eles estavam irritando, era o próprio Deus. Neemias está dando uma grande lição aqui, que a igreja de hoje não deve cair nessa armadilha do diabo de aceitar provocação, de tentar reivindicar, trocar a afronta com a mesma moeda. Não é a postura aceitável dos crentes focarem em redes sociais o seu descontentamento, atacando os que nos atacam. Essa é justamente a ideia de Satanás, que a gente se entregue ao desejo de vingança e cometa o erro de tentar se auto-justificar. O versículo 6 diz o seguinte: porém edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava para trabalhar. Essa é a reação que o povo de Deus tem que ter. Essa é a reação que o povo deu aos inimigos da construção de Jerusalém. Orou e continuou trabalhando. Se você estiver orando, se você estiver ocupado, dificilmente vai ser uma presa fácil para as armadilhas do diabo. Se você não tem uma vida de oração e não anda ocupado com as coisas de Deus, você infelizmente está fadado ao fracasso. Mas depois de tudo isso, os inimigos do povo de Deus não desistiram. E quando eles perceberam que a reconstrução dos muros de Jerusalém estavam sendo concluídas, então eles se uniram e declararam guerra. Perceba que a brincadeira vira exposição pública. E a exposição pública vira declaração de guerra. Veja o que os inimigos disseram quando perceberam que o povo de Deus estava quase concluindo os muros da cidade. Neemias capítulo 4, versículos 7 a 8. Assim está escrito: e sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias e os arábios e os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, iraram-se de sobremaneira e ligaram-se entre si a todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem de seu intento. Eles agora haviam se unido para atacar os que estavam trabalhando, pois perceberam que a obra continuava. Nunca se engane, a vida de quem trabalha incomoda os preguiçosos. Querido, a vida de quem produz incomoda os descompromissados. A vida de quem anda com Deus incomoda quem anda em pecado. Então, diante das ameaças, o que Neemias fez? Vamos recapitular. Primeiro, permaneceu no propósito. Segundo, não aceitou provocação. Terceiro, enfrentou a oposição mantendo-se em oração. E quarto, montou guarda com espadas nas mãos. Veja Neemias capítulo 4, versículo 13. Então pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos lugares altos, e pus o povo pelas suas famílias, com suas espadas, e com as suas lanças, e com seus arcos na mão. Ele monta aqui, nesse texto que eu citei, uma pequena guarda, porém com espadas e lanças nas mãos. Ele estava montando uma guarda de resistência, porém uma resistência defensiva.
Na da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, nós temos as armas do crente ali. E elas são capacete, cinturão, couraça, escudos, calçados. E o interessante é que a única arma de ataque é a espada. E essa espada, como sabemos, é a palavra de Deus. Veja Hebreus capítulo 4, versículo 12. Assim está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada aguda de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, aprendemos que o cristão, se quiser guardar a fé, ele precisa permanecer no propósito, não aceitar provocação, manter a oração e montar guarda com a espada da palavra de Deus em suas mãos. Eu quero encerrar citando o texto de Hebreus, capítulo 11, verso 33 até o 34. Assim está escrito: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos dos inimigos. Que Deus te abençoe muito e, se lhe permitir, até a próxima aula.